Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária desta noite, Tribunal Regional Eleitoral. Inicialmente, cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público, se dispensa a leitura da ata da sessão dos trabalhos anteriores. O silêncio de Vossas Excelências importa na sua aprovação. Ata aprovada. Anuncio o adiamento do processo 401 da pauta, é o processo número 1/2008, recurso eleitoral referente ao processo número 003/2006, da 40ª zona eleitoral, ação penal Primavera do Leste, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Antônio Valmir Miranda e Valmir Ferreira da Silva. Pedido de adiamento do Dr. Sebastião de Arruda, segundo vogal, que está com pedido de vista, porque o processo não chegou ainda às suas mãos. Continuação de julgamento, processo número 9/2009, julgamento suspenso na sessão plenária de 21, em razão do pedido de vista do Dr. Jefferson Schneider, é o inquérito Cuiabá referente aos autos do inquérito policial número 310/2007, da Delegacia de Polícia Federal, apresentação de recibos eleitorais falsificados na prestação de contas das eleições de 2006, requerente Ministério Público Eleitoral, requeridos Sérgio Ricardo de Almeida e Dariocil Luiz Morozovski. Relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, que na sessão anterior deixou de receber a denúncia em relação ao candidato Sérgio Ricardo de Almeida e recebeu em relação ao outro requerido. Senhor presidente, pela ordem, realmente no final do voto, eu não recebi eu remeti para o juízo de piso contra Dariocil, porque não havia conexão. Se eu recebesse contra os dois, aí sim eu entendo que seria competência do tribunal. Mas eu recebi apenas, eu rejeitei contra Sérgio Ricardo e remeti à primeira instância a denúncia contra Dariocil Luiz Markovich. Mas na hora do debate, eu acredito que eu tenha até falado que recebi, mas eu estava remetendo. Sim, Vossa Excelência então está esclarecendo que, na verdade, estou esclarecendo antes que o doutor César faça o voto dele. Não recebeu a denúncia em relação ao Sérgio Ricardo de Almeida. Apenas remeti. E a outra eu remeti para ao juiz de primeira instância. O competente, porque ele não tem foro privilegiado e não há conexão. Correto. Essa foi a sua decisão. Desembargador, primeiro vogal, desembargador José Ferreira Leite, recebeu a denúncia contra os requeridos em voto divergente. Segundo vogal, Dr. Samir Hamoud acompanhou o relator. E o terceiro vogal, Dr. Jefferson Schneider, pediu vista dos autos. Os Dr. Sebastião e o Dr. Jones Gastaldo estão aguardando o voto vista. Com a palavra, o Dr. Jefferson Schneider. Senhor presidente, eminentes colegas, trata-se de processo penal em que o Ministério Público Federal denunciou Sérgio Ricardo de Almeida e Dariocil Luiz Morozovski com incursos nos artigos 353 do Código Eleitoral, uso de documento falsificado para fins eleitorais, combinado com o artigo 349, falsidade material de documento particular, por 6 vezes, e com o artigo 350, falsidade ideológica de documento público e particular, por 1 vez. Nesta seara de juízo de prelibação, recebimento ou não da denúncia, cabe ao julgador apenas analisar se a exordial acusatória é peça apta aos fins que se propõe e se estão presentes indícios de materialidade e autoria do delito imputado, o que consubstancia a chamada justa causa da ação penal. Em outras palavras, por ocasião da sentença, a dúvida resolve-se pro réu. Já por ocasião do recebimento da denúncia, ressalvada a hipótese de total improcedência, a questão resolve-se à luz do princípio indubio pro societate, bastando, para tanto, a mera probabilidade de procedência da ação penal. Sustentando exatamente essa tese,
eu cito o RESP 742-794 da 5ª turma do STJ, o RESP 637-259 também da 5ª turma, e o recurso em habeas corpus 21.170 da 6ª turma também do STJ. A partir de uma atenta leitura da denúncia, verifico que os acusados foram denunciados como incursos no artigo 353, volto a insistir, uso de documento falso, o 353, o 349, falsidade material, por 6 vezes, e o 350, falsidade ideológica de documento público e particular por 1 vez. Destarte, os mesmos acusados não podem ser denunciados pelo crime de falsificação e de uso de documento falso, mas apenas pela falsificação, traduzindo-se o posterior uso em um fato impunível. Nesse sentido, cito o HC 107.103 da 6ª turma do STJ e o HC 13.386 também da 6ª turma do STJ. Portanto, na linha do entendimento do relator e da divergência, que nesse ponto comungaram da mesma opinião quanto à análise do artigo 350, passo a analisar o recebimento da denúncia exclusivamente em relação ao tipo penal do artigo 350. Isso é, falsidade ideológica de documento público e particular do Código Eleitoral, porque entendo em um juízo preliminar que os 7 fatos, em tese típicos, isto é, falsificação dos 6 recibos eleitorais e do demonstrativo de recursos arrecadados, se subsumem neste tipo. Do voto do eminente relator, eu colho as seguintes passagens. Página 335. Com efeito, abre aspas, com efeito, realizada a perícia grafotécnica, comprovou-se que, de fato, o preenchimento da documentação acostada pelo Ministério Público Federal não partiu do punho do então candidato Sérgio Ricardo de Almeida, resumindo-se a verossimilhança com relação às assinaturas, fato que empresta credibilidade ao depoimento do codenunciado Dariusio Luiz. Então, o relator, nessa frase aqui do voto dele, afirma categoricamente que o laudo teria dito que o preenchimento dos recibos, o texto, não a assinatura, vamos distinguir em 2 termos, o preenchimento do recibo e a assinatura. Então, diz o relator que o laudo pericial concluiu categoricamente que o preenchimento desses recibos não partiu da mão do acusado Sérgio Ricardo de Almeida. Ainda na mesma página, mais adiante, abre aspas, diz o eminente relator, inclusive, a perícia que diz respeito ao primeiro denunciado deu-se de forma indireta, por meio de espelhos, semelhanças a documentos anteriores e passados, e não da coleta direta, como em todos os outros casos, vítimas e do segundo denunciado. O eminente relator fez esse registro de que, curiosamente, em relação especificamente a Sérgio Ricardo de Almeida, não teria sido colhido material gráfico como ocorreu em relação às demais pessoas que teriam sido envolvidas nessa situação fática. Encerrado o voto do eminente relator, por ocasião dos debates, quando me foi dada a palavra pelo presidente, eu fiz a seguinte pergunta ao relator. Senhor presidente, eu inicialmente iria pedir vista dos autos, abre aspas, senhor presidente, eu inicialmente iria pedir vista dos autos. Mas como o desembargador abriu a divergência, eu acredito que não seria necessário o pedido de vista, apenas um esclarecimento com o relator. E aí faço a seguinte pergunta. Os recibos tidos como falsificados teriam a assinatura do parlamentar? O eminente relator responde, abre aspas, não teriam a assinatura do parlamentar.
Esses recibos foram preenchidos, segundo ele informa dentro dos autos. Foi assinado em branco, ante os canhotos. Agora, como a perícia diz aqui, Dr. Jefferson Schneider, e aí continua a resposta. Mas o que me chama a atenção é a abertura da resposta. Não teria a assinatura do parlamentar. Do conjunto probatório e da manifestação preliminar da própria defesa do acusado Ricardo, eu tiro as seguintes informações. Com relação ao fato especificamente em relação ao acusado Ricardo não ter sido coletado material gráfico, existe uma certidão no processo, as folhas 111, que diz o seguinte, abre aspas, essa certidão foi lavrada pelo escrivão de Polícia Federal, abre aspas, certifico para os devidos fins que entre os dias 5 de julho de 2010 e 14 de julho de 2010, entrei em contato por diversas vezes com a advogada Paula Cristina Carvalho Leite e com a assessoria do deputado estadual Sérgio Ricardo de Almeida, visando agendar dia, hora e local para a colheita de seu material gráfico, não logrando êxito em agendar tal data, nem em obter qualquer previsão de data a ser agendada. Nas tentativas de contato com a assessoria, fui atendido pelos servidores Mário e Fernanda, que em todas as vezes informaram-me que iriam repassar a demanda para a advogada Paula entrar em contato para o agendamento direto, fato este que nunca ocorreu. O referido é Verdade do Fé, Cuiabá, 15 do mês de julho de 2010. O acusado, naturalmente fazendo uso até de um direito seu, de não fornecer o material gráfico, ele não está obrigado a produzir prova contra si mesmo, não ofereceu o material gráfico. Então, o fato desse material não existir nos autos não configura uma falha por parte do Departamento de Polícia Federal, mas o exercício do direito do acusado de não querer fornecer esse material. E diante dessa recusa, o que fez o Departamento de Polícia Federal? Comparou as assinaturas que constam nos recibos com a assinatura do acusado na prestação de contas de outros documentos existentes dentro do processo. Então fez esse cruzamento de informações. Do laudo pericial, eu extraio as seguintes passagens. Folha 160. Abre aspas. Quanto às assinaturas apostas ao campo, abre aspas, assinatura do responsável, fecha aspas, foram constatadas convergência com os padrões de Sérgio Ricardo de Almeida, em termos de forma, gênese, elementos objetivos e subjetivos da escrita, vide figura 2, onde se conclui que essas assinaturas são autênticas. Ou seja, os recibos estão assinados por ele. Folha 161. Por sua vez, confrontando os preenchimentos, ou seja, o texto do recibo, por sua vez, confrontando os preenchimentos com os padrões gráficos de Dariozil Luiz, foram observadas convergências em qualidade e quantidade suficientes para afirmar que ele realizou os preenchimentos do recibo 23.000.60.25.42, folhas 315. Ou seja, confirmou que o Dariozil preencheu um recibo. Algumas convergências são mostradas na figura 3, à guisa de ilustração. Em relação aos demais recibos, foram encontradas convergências e divergências, às vezes em um mesmo recibo. Porém, essas convergências
Porém, essas convergências são insuficientes para afirmar ou negar que o fornecedor tenha realizado os preenchimentos contestados. Ou seja, afirmou que o Drogasil preencheu um deles, com relação aos demais, não pôde afirmar. Finalmente, diz o perito, não foram encaminhados padrões gráficos do Sérgio Ricardo de Almeida, comparáveis aos preenchimentos questionados. Portanto, não foi possível averiguar se esses preenchimentos foram realizados por ele. Ao contrário do que consta no voto do eminente relator, que o laudo teria afirmado categoricamente que não pertenceria a ele. No laudo consta que não foi possível dizer absolutamente nada, porque não tinha os padrões gráficos para comparar os textos de preenchimento. E na folha 168 ainda do laudo, para encerrar, vem as 3 respostas a esses textos que eu fiz a leitura. Respostas aos quesitos. Quesito 7. Os manuscritos constantes dos recibos eleitorais. E aí cita os 6 recibos eleitorais. Partiram do punho do Dariusil os preenchimentos do recibo 2300602542 foram realizados por Dariusil. Em relação aos demais recibos, foram encontradas convergências e divergências com os padrões de Dariusil. Porém, essas convergências são insuficientes para afirmar, negar que ele tenha realizado os demais preenchimentos contestados. Quesito 8. Os manuscritos constantes dos recibos eleitorais. Cito 6 recibos eleitorais. Partiram do punho de Sérgio Ricardo de Almeida? Resposta do perito. Não foram encaminhados padrões de Sérgio Ricardo de Almeida que sejam graficamente comparáveis a esses preenchimentos. Quesito 9. As assinaturas apostas no campo, assinatura do responsável dos recibos eleitorais, citam os 6 recibos eleitorais. Partiram do punho de Sérgio Ricardo de Almeida? Resposta, sim. A denúncia, folhas 85 e 88, é clara e objetiva, delimitando os fatos concretos que o argumento da acusação tipificam em tese o delito supracitado. Não há, pois, que se falar em inépcia da inicial. Quanto à materialidade do crime, está robustamente comprovado pela resposta aos quesitos oferecida às folhas 167 e 168 do laudo número 11/60/2010, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal, quando o perito afirma categoricamente que as assinaturas apostas no campo assinatura do doador de 6 recibos eleitorais que numera, não partiram do punho do respectivo cidadão identificado como autor da doação. Quanto aos indícios de autoria por parte do denunciado Dariusil, estão presentes por 2 motivos, ou melhor, 3 motivos. Primeiro, o perito do laudo supracitado afirma, folha 168, que o preenchimento do recibo 23.000.60.25.42, um dos recibos nos quais se provou que a assinatura do doador não era verdadeira, foi realizado pelo denunciado Dariusil. B. O próprio denunciado Dariusil confessa, folhas 43, que por suposto erro material preencheu recibos eleitorais em nome de pessoas que não fizeram doações para a campanha do candidato Sérgio Ricardo. E C. O demonstrativo de recursos arrecadados está, em princípio, assinado pelo acusado. Quanto aos indícios de autoria por parte do denunciado Sérgio Ricardo de Almeida, estão presentes devido à resposta fornecida pelo perito no laudo supracitado. O perito afirma, folha 159, que foram utilizadas como padrão assinaturas do denunciado constantes em documentos que fazem parte
do processo 5000/2006, prestação de contas do candidato, o qual está anexo ao presente processo. Diante de tais padrões, o perito afirma categoricamente, folha 168, que as assinaturas apostas no campo assinatura do responsável dos 6 recibos partiram do punho do denunciado Sérgio Ricardo de Almeida. E ainda o demonstrativo de recurso arrecadado está também, em princípio, assinado pelos acusados. Antes do processo chegar a essa fase, cumprindo os procedimentos legais, foi dada a oportunidade dos acusados apresentarem defesa preliminar. E na defesa preliminar, o próprio acusado Sérgio Ricardo de Almeida confessa que ele assinou os recibos. Essa verdade é corroborada, abre aspas. Ele faz uma introdução na defesa a respeito da confissão do Dariozil. E aí, depois de transcrever trecho da confissão, prossegue o advogado, abre aspas. Essa verdade, se referindo à confissão do Dariozil, é corroborada pela prova pericial, colhida também na fase policial, pois o laudo acostado aos autos demonstrou claramente que apenas as assinaturas nos recibos eleitorais partiram do denunciado Sérgio Ricardo de Almeida, não os preenchimentos, fecha aspas. Então a própria defesa reconhece que os recibos estão assinados e assinados pelo próprio acusado. Com essas breves considerações, entendo presentes os requisitos exigidos pela lei para a instauração da competente ação penal em face dos denunciados, razão pela qual acompanha a divergência para receber a denúncia ofertada nos termos postos no voto. É como voto, senhor presidente. Na sequência, o voto cabe ao doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, tanto a argumentação trazida pelo ilustre relator e sustentada pela divergência apresentada pelo eminente desembargador José Ferreira Leite e agora complementada pelo Dr. Jefferson Schneider, me levam a confessar perante este tribunal que eu, apesar de quase 20 anos de magistratura, senhor presidente, mas ainda me impressiono com relação a consequências das decisões que eu adoto, as decisões judiciais, consequências das minhas decisões judiciais. E esse é um típico caso que peço vênia aos demais que já votaram, para eu reconhecer, até pela minha limitação subjetiva, reconhecer a minha preocupação, talvez até excessiva, em receber ou rejeitar a denúncia. Tecnicamente, até não haveria tanta dificuldade assim. Mas eu digo isso com relação, por exemplo, principalmente na seara criminal, na seara penal, o peso do recebimento de uma denúncia. Esse cidadão, principalmente o cidadão Sérgio Ricardo, com certeza tem familiares, tem esposa, filhos, tem meio social que convive, e hoje, com a velocidade das informações que nós temos, daqui 30 minutos, 40 minutos, enfim, encerrado esse julgamento, vai estar lançado na internet, e se recebida a denúncia por este tribunal, sai cidadão fulano de tal está processado
que queira ou não queira, é uma nódoa violenta na vida do cidadão. Por conta disso, fazendo essas anotações preliminares, é que eu confesso que antes do Supremo Tribunal Federal dar repercussão geral na questão jurídica atinente à prescrição penal em perspectiva, isso foi em novembro de 2010, confesso aos senhores que eu reconhecia a prescrição penal em perspectiva, porque eu entendia que se o cidadão e o julgador, verificando que eventual condenação daquele cidadão não iria atingir o limite máximo e que fatalmente eu iria ter que reconhecer na fase de julgamento essa prescrição, eu realmente confesso aos senhores que eu aplicava. Situação que eu me obrigo a mudar de opinião, uma vez que, como eu disse, existe a repercussão geral que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação à denúncia, baseado justamente nessa limitação minha, de que ao menos indícios concretos devem ser avaliados para o recebimento da denúncia, verifico dentro dos autos que parece-me que principalmente o cidadão Sérgio Ricardo, ele pecou em seu desfavor pela seguinte conduta: pela não colaboração com o esclarecimento a respeito do preenchimento desses recibos eleitorais. Quero aqui deixar bastante claro, senhor presidente, que se fosse constatado e confirmado apenas que ele assinou os recibos, mas não houve preenchimento desses recibos, ou algum recibo preenchido por ele, com relação a indícios de autoria, eu não verificava, não reconheceria esse indício de autoria, principalmente pela confissão ampla e restrita do outro cidadão. Mas o que nós temos aqui é um indúbio com relação a: será que o cidadão Sérgio Ricardo efetivamente preencheu ou não preencheu também esses documentos? É fato relevante para a investigação criminal nesse momento. Não há como, não vejo, peço, venha ao ilustre relator, mas não vejo como afastar sumariamente aqui, nesse momento, a tese de negativa de autoria. Razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu também me filio à divergência para receber a denúncia. Pois não, doutor Jones Gataz Dias, colhe o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu também acompanho o voto divergente, depois de acompanhar atentamente as explicações dadas pelo Dr. Jefferson, corroborados agora com a, digamos, luxuosa participação, colaboração do Dr. Sebastião, ressaltando a importância do homem público na demonstração de sua postura, do seu comportamento, da sua conduta. Ficou bastante claro que a ausência dessa colaboração, ela acabou, digamos, maculando ainda mais o comportamento do acusado. Repetindo, portanto, acompanho o voto divergente com as contribuições dadas pelos votos anteriores. É como voto, senhor presidente. Pois não. Encerrada a votação, o resultado é o seguinte: o tribunal
por unanimidade, afastou as questões suscitadas pela defesa e, no mérito, por maioria, recebeu a denúncia nos termos do voto divergente do primeiro vogal, vencidos o relator e o segundo vogal. É o resultado. Atendendo o pedido de preferência, Dr. Gilmar de Moura, no seu julgamento do processo 1234/2008, é o 4.07 da pauta, em que trata-se de recurso eleitoral Canarana, referente ao processo número 130/2008 da 31ª Zona Eleitoral, representação eleitoral, conduta vedada aos agentes públicos durante o período eleitoral, divulgação de publicidade institucional no site oficial da Prefeitura Municipal no período eleitoral, multa. Recorrente Walter Lopes Farias, Marilei Bier, Ministério Público Eleitoral. Recorridos, Ministério Público Eleitoral, Walter Lopes Farias, Marilei Bier. Parecer pela rejeição das preliminares suscitadas e dar provimento parcial aos recursos manejados por Walter Lopes Farias e Marilei Bier, para efeito de se reconhecer a decadência quanto à sanção de cassação e quanto à segunda recorrente, mantendo-se intacta a sentença no que tange a condenação imposta ao primeiro recorrente. Fica prejudicado o recurso do Ministério Público. A relatoria é do excelentíssimo senhor Dr. Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Senhor presidente e demais membros, trata-se de recursos interpostos por Walter Lopes Farias, Marilei Bier e Ministério Público Eleitoral, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 31ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por suposta prática de conduta vedada aos agentes públicos durante a campanha eleitoral. A representação afirma que Walter Lopes Farias, prefeito e candidato à reeleição do município de Canarana, e sua vice Marilei Bier, fizeram uso ilegal do sítio eletrônico da Prefeitura para veicular publicidade institucional de atos, programas, obras e serviços dos órgãos municipais, durante os 3 meses que antecederam as eleições de 2008, violando o artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei 9.504/97. A sentença, sem enfrentar a alegação preliminar de decadência do direito de cassação dos representados, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos no petitório inicial, condenando apenas o representado nas penas do artigo 73, parágrafo 5º da Lei das Eleições, sem combinar-lhe, contudo, a cassação dos registros de candidaturas. Os representados interpuseram recursos alegando, preliminarmente, decadência, em face da citação extemporânea da vice-prefeita como litisconsorte passiva necessária, e o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, sustentando no mérito a inexistência de propaganda institucional. Já o representante do Ministério Público Eleitoral recorreu por entender que a prática ilícita exige também a cassação dos diplomas dos representados, além da majoração da pena de multa imposta. Em suas contrarrazões, os representados arguíram também a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial por insuficiência de fundamentação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e de não conhecimento do recurso do MP, sendo favorável ao acolhimento da decadência quanto ao direito de ação contra a vice-prefeita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ofertado pelo prefeito, entendendo prejudicado o recurso ministerial. É o relatório, senhor presidente. O senhor doutor Procuradoria.
Ratificado o parecer. Os recursos foram interpostos tempestivamente, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial o interesse demonstrado pela recorrente Marilei Bier de se insurgir contra a possibilidade de cassação do mandato do prefeito e, consequentemente, do seu próprio mandato com êxito dos recursos. Primeira preliminar sobre cerceamento e defesa. Os recorrentes Walter Lopes Faria e Marilei Bier alegaram cerceamento de defesa por ter o meritíssimo juiz eleitoral indeferido pedido da recorrente para a produção de prova pericial no site da Prefeitura, bem como para a realização de diligência junto ao Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, o CEPROMAT, a fim de que houvesse a indicação de quantos IPs teriam tido acesso à referida página eletrônica. Consta dos autos que a produção da prova fora indeferida por entender o juiz do ACOR, que a impressão do conteúdo do site da Prefeitura, constante dos autos, era suficiente para demonstrar o momento em que as matérias foram veiculadas. Quanto à diligência junto ao CEPROMAT, o juiz eleitoral entendeu que a informação pretendida pela recorrente Marilei Bier poderia ser obtida por ela mesma, bem como que a realização da diligência poderia atrasar o andamento do processo. De fato, não se vislumbra, no caso em análise, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto os documentos trazidos com a inicial, em grande volume, diga-se de passagem, são diversos impressos do site, folhas 21 a 140, informam detalhadamente as datas em que as matérias estiveram disponibilizadas na internet, bem como o número de visitantes que tiveram acesso à página eletrônica da Prefeitura, mostrando quão desnecessária era a produção da prova almejada. Assim, com razão o juiz singular, eis que a realização das diligências requeridas, a par de não acrescentarem nada aos autos, teria o condão de atrasar ainda mais o andamento processual. Ora, não tendo as partes juntado aos autos os documentos de seus interesses, compete ao magistrado avaliar a necessidade ou não da realização de outras providências para a instrução do processo. No presente caso, o indeferimento do pedido para a realização das diligências deu-se sob o claro e escorreito argumento de que já havia nos autos informações suficientes para formar o seu convencimento. Com essas razões, senhor presidente, estou rejeitando a primeira preliminar. A segunda, votando em bloco, não conhecimento do recurso ministerial. Em sede de contrarrazões, os recorrentes Walter Lopes de Farias e Marilei Bier requereram que o recurso do Ministério Público Eleitoral não fosse conhecido, por deficiência de fundamentação, em função de ter sido interposto em 2 páginas, fazendo remissão a outro recurso. Cumpre esclarecer aqui, senhores, que este processo já passou pelo TRE, já teve um julgamento inicialmente aqui, e quando os embargos declaratórios, houve um reconhecimento de que foi anulado este processo, porque não havia sido citada a vice-prefeito como litisconsorte. De modo que, quando desceu para a primeira instância, para o primeiro grau, o que fez o Ministério Público, ao se manifestar em razões recursais, simplesmente mencionando as razões que já haviam sido expendidas, que estavam nos próprios autos. Muito bem, prosseguindo. Não se vê na espécie, todavia, impedimento para que o recurso seja conhecido, posto que o representante do parquê fez remissão às razões inseridas nos autos, as quais se encontram disponíveis para fácil acesso. Nesse ponto, cumpre frisar que o douto Procurador Regional Eleitoral bem delineou a questão e apontou a solução a ser seguida, citando a recente decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abaixo transcrevo com a devida vênia. Eu faço uma reprodução aqui do julgado trazido pela Procuradoria, dizendo nesses termos. Existe julgado recente que diz: admite-se razões recursais meramente remissivas na hipótese de a motivação utilizada para embasar o decreto condenatório não superar os limites dos fundamentos deduzidos pelo réu em sede de alegações finais. Com essas considerações, estou rejeitando essa preliminar do não conhecimento do recurso ministerial. E, por fim, a preliminar de decadência. Os recorrentes também suscitam prejudicial de decadência, aduzindo que, abro aspas, o pedido de citação da representada Marilei Bier somente foi levado a cabo pelo Ministério Público Eleitoral
depois das eleições, mediante emenda à inicial e após a nulidade processual declarada por esta Corte. Fecho aspas. Para análise da preliminar, é necessário registrar que este processo, repito, já tramitou por esta Corte, tendo sido anulado em sede de embargos declaratórios, em razão da ausência da vice-prefeita no polo passivo, como se infere das folhas tais dos autos. Cumpre ressaltar que a decisão colegiada proferida por esta Corte Eleitoral em 16 de julho de 2009, consistente na anulação do feito desde a fase de instrução, como forma de garantir à recorrente Marilei Bier o direito de apresentar defesa e produzir provas, está fundamentada no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, exposto no recurso contra a expedição de diploma, um recurso de 703 de Santa Catarina, que foi bastante divisor de águas, de que, abre aspas, o vice deve ser necessariamente citado para integrar todas as ações ou recursos cujas decisões possam acarretar a perda de seu mandato. Referida decisão passou a ser utilizada pela jurisprudência como marco divisório no acolhimento ou não da tese da decadência, como se vê no trecho do julgado reproduzido abaixo. Eu trago um trecho. E menciono o seguinte: o TSE determinou a citação dos litisconsortes necessários, afastando a decadência das ações ajuizadas até então, tendo em vista que as partes não tinham ciência da alteração do posicionamento jurisprudencial no momento do seu ajuizamento. Ou seja, o TSE tem entendimento de que deveria, portanto, proceder à citação. Todavia, como se extrai do julgado acima, e como bem argumentam os recorrentes em suas razões, sem qualquer contrariedade neste ponto por parte da Procuradoria Regional Eleitoral, a inteligência de que haveria litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice da chapa majoritária aplicar-se-ia para as ações ajuizadas após a publicação do acordo na questão de ordem do recurso contra a expedição de diploma, ou seja, contra este julgado de Santa Catarina de 703, publicado em 2008. Em outras palavras, senhores, depois dessa data, não há mais falar em inaplicabilidade da decadência, vez que restou consolidado o entendimento do litisconsórcio passivo necessário entre prefeito e vice nas ações que versem sobre a cassação do registro, do diploma ou do mandato, impondo-se, pois, que ambos figurem no polo passivo das demandas judiciais até o término do prazo decadencial do ajuizamento destas, sob pena de reconhecimento da perda do direito de propô-las. Eis o entendimento do TSE a esse respeito. E eu chamo a atenção para a parte que interessa. O julgado está trazendo todas as suas considerações. A parte que nos interessa. Declara-se a decadência do direito de propor as ações eleitorais que versem sobre a cassação do registro, diploma ou mandato, na hipótese de, até o momento em que se consuma o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento de tais demandas, o vice não constar no polo passivo, ou de não ter havido requerimento para que fosse citado para tanto. Trago outro julgado também, recurso especial eleitoral 35741 do Piauí, tendo como relator o ministro Marcelo Ribeiro, nesse mesmo sentido. Voltando para os autos. No caso dos autos, o Ministério Público Eleitoral protocolou a representação eleitoral em 3 de outubro de 2008, pugnando pela condenação do prefeito nos termos do artigo 73, parágrafos 4º e 8º da Lei 9.504 de 97, e pela cassação do seu registro de candidatura ou diploma e de sua vice. Porém, apenas depois de anulado o processo em grau de recurso, requereu a inclusão da recorrente Marilei Bier no polo passivo da representação, mais precisamente em 6 de outubro de 2010, vindo esta a ser efetivamente citada em 16 de outubro de 2010. Portanto, mais de 2 anos após o primeiro turno das eleições de 2008, realizado em 5 de outubro de 2008, e quase 2 anos depois da diplomação levada a efeito em 18 de dezembro de 2008. Restou superado em muito, portanto, o prazo decadencial de 15 dias, previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal,
para a impugnação do mandato dos recorrentes, considerando-se por óbvio que a eventual cassação do prefeito implicaria na consequente cassação de sua vice. Eu trago aqui reproduzido esse artigo da Constituição Federal. Diz: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção, fraude. Estamos aqui diante de um caso de 2 anos depois. Em verdade, quando da anulação do processo por esta Corte Eleitoral, em 16 de julho de 2009, já não era mais possível falar em cassação dos mandatos por ter se operado o fenômeno da decadência. Segundo o entendimento jurisprudencial, ora adotado, revelando-se, pois, despicienda a ordem de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a integralização da lide, mediante citação, já então tardia, da vice-prefeita ora recorrente. Logo, a prejudicial de decadência do direito de ação do Ministério Público Eleitoral contra os recorrentes representados merece ser acolhida, devendo o feito prosseguir em desfavor de Walter Lopes Farias apenas em relação à conduta vedada pela lei eleitoral, que sujeita o infrator ao pagamento de multa nos moldes do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97. Haja vista a exclusão da responsabilidade da recorrente Marilei Bier, nesse aspecto, pela própria decisão monocrática. Com essas considerações, em consonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, dou provimento parcial ao recurso interposto por Walter Lopes Farias e provimento ao recurso interposto por Marilei Bier, a fim de reconhecer a decadência dos direitos de ação para cassação dos mandatos eletivos dos recorrentes, declarando por essa mesma razão prejudicado o recurso ministerial no ponto que objetivava essa sanção. É como voto. Na sequência, acolho o voto do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. Vossa Excelência apenas acatou a decadência, os outros rejeitou, né? Exatamente. O cerceamento de defesa e não conhecimento foram rejeitados. Eu acompanho, relator. Desembargador José Ferreira Leite. Vou acompanhar o entendimento do relator, senhor presidente. Dr. Jefferson Schneider. Com o relator. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, excelência. Então, seguinte, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa de não conhecimento do recurso ministerial. No mérito, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto por Walter Lopes Faria e provimento ao recurso interposto por Marilei Bier, a fim de reconhecer a decadência para a cassação dos mandatos efetivos dos recorrentes, nos termos do voto do relator. É a conclusão. Senhor presidente, falta o voto. Consonância com parecer. Falta o voto do mérito dos recursos. Explico. No acolhimento da decadência, em relação ao recorrente, eu estou julgando, dando provimento parcial para reconhecer a decadência quanto à cassação. Mas existe uma condenação pela conduta vedada e isso deve enfrentar o mérito. É do mérito. Então continua com a palavra, senhor. O artigo 73, inciso 6º, a linha B, da Lei 9.504/97, disciplina o seguinte. Vou trazer atenção para o que interessa para o julgamento. Artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, lá no inciso 6º, nos 3 meses que antecedem o pleito, letra B, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, a ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. Aos autos foi carreado um grande volume de documentos, demonstrando a propaganda institucional realizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Canarana. É possível verificar a folha 26, que do endereço, está lá, www.canarana, foram divulgadas como ações da Secretaria de Educação em 2007, a reforma de 3 escolas, a ampliação de 6 salas de aula e a construção de 2 escolas. Mais adiante, folha 28, foram divulgados trabalhos realizados na educação escolar indígena, inclusive com a citação da quantidade de alunos por escola.
As folhas 29 e 32 foi divulgada a notícia de que Canarana receberia o Circuito da Ciência de Mato Grosso. Restou noticiada a folha 42. Isso são vários documentos na sequência do outro. Abro aspas, em apenas 3 anos de administração, Canarana se transformou, recebendo investimentos em todas as áreas, educação, mais de 7 milhões de reais, saúde, mais de 8 milhões de reais, esporte e lazer, mais de 600 mil reais. Foram divulgadas também, a folhas 43 e 48, fotos de obras em andamento, com a seguinte inscrição, abro aspas, futuras instalações da Prefeitura Municipal, fecha aspas. Segundo se vê a folha 50, também foi informado no site da Prefeitura Municipal de Canarana que, devido à ação de órgãos municipais, em parceria com a iniciativa privada, mais de 2.000 pessoas tiveram acesso a sessões de cinema gratuitamente. Novamente, folha 51 e 70, houve a divulgação de várias fotos com a inscrição obras da Prefeitura, entre aspas, que vão desde a reforma de escolas até a construção de pistas de skate. Obviamente, não há como negar que o prefeito recorrente realizou propaganda institucional com a divulgação de ações, eventos e obras da Prefeitura. De igual modo, é inegável que a divulgação fora realizada dentro do período eleitoral vedado pela legislação. Do material impresso, consta que a propaganda esteve no ar nos dias 18 de agosto, 22 de agosto, 27 de agosto, 17 de setembro, 1º de outubro e 2 de outubro de 2008. Portanto, em período flagrantemente vedado por lei, em face do potencial de influência que pode exercer sobre o eleitorado. Também foram juntadas aos autos cópias do marcador do número de visitantes que tiveram acesso ao referido sítio eletrônico. A saber, aí tem a folha 74, 5.145 pessoas. Folha 78, 5.725. Mais adiante, 5.729. 6.053, 6.231 e 6.235 em situações, em períodos distintos. É inconcebível pensar que todo esse trabalho de divulgação não foi ordenado ou ao menos consentido pelo recorrente Walter Lopes Faria, chefe do Executivo Municipal. A alegação de sua irresponsabilidade é simplesmente inaceitável e incompatível com a realidade. Aceitar a alegação de que o prefeito municipal não tinha controle do que era publicado no sítio eletrônico da prefeitura por ele gerida, seria o mesmo que aceitar que o referido prefeito não tinha controle sobre o que era praticado pelos titulares das secretarias e demais unidades daquela municipalidade. Daí não merecer guarida o argumento de não haver provas de que a propaganda permanentemente divulgada no site da Prefeitura Municipal de Canarana era paga com dinheiro público, porque ela alega que não sabia e que não sabia do pagamento pela Prefeitura. Também não convence a alegação de que as matérias veiculadas no aludido site consistiam-se em meras informações, não se caracterizando em propaganda institucional, uma vez que o dispositivo 73, que eu já li para os senhores, refere-se textualmente a atos, programas, obras e serviços, como práticas proibidas, sendo estas exatamente as divulgadas no site da Prefeitura. O Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, já há algum tempo, definiu a propaganda institucional vedada pelo Estado dispositivo. Aí eu trago um aresto do TSE. Publicidade ou propaganda institucional, por sua vez, é aquela que divulga ato, programa, obra, serviço e campanhas do governo ou órgão público, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos. De mais a mais, não se pode olvidar que este Egrégio Tribunal Eleitoral, em decisão posteriormente anulada por irregularidade de cunho processual, entendeu por unanimidade ter havido, no presente caso, a configuração da conduta vedada prevista no mencionado dispositivo legal, nos termos do voto do relator, que assim asseverou na ocasião do primeiro julgamento. Houve sim, na conduta vedada realizada pelo recorrido, potencialidade de desequilíbrio do pleito pelo número elevado de acessos de internautas, os quais podemos inferir que sejam, na sua maioria, cidadãos do município de Canarana que buscavam qualquer informação sobre serviços e assuntos locais, e não cidadãos de outros municípios. E esse foi o entendimento, portanto, por unanimidade desta Corte. Conclusivamente, senhores, tenho como correta a sentença objurgada que aplicou multa no valor de R$20 mil ao recorrente Walter Lopes Farias, nos termos do voto
nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, 97, nada havendo nela a ser reformado, vez que o pedido de majoração da pena pelo Ministério Público não contou com qualquer fundamento para o aumento da reprimenda. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso interposto por Walter Lopes Farias, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e ao recurso interposto pelo Ministério Público para a majoração da pena imposta na sentença. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, com relação ao mérito, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, havendo ficado comprovado que a conduta vedada realmente existiu durante o período eleitoral, na divulgação dessa publicidade, não tem por não acompanhar o relator. Acompanhe o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Votar com o entendimento do relator, senhor presidente. Desembargador Jefferson Schneider. Acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, excelência. Ficando o anúncio do resultado do julgamento, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de testamento de defesa de não conhecimento do recurso ministerial, de provimento parcial ao recurso interposto por Walter Lopes Faria e provimento ao recurso interposto por Marilei Bier, a fim de reconhecer a decadência para a cassação dos mandatos eletivos dos recorrentes, nos termos do voto do relator. E no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Walter Lopes Faria e ao recurso interposto pelo Ministério Público para a majoração da pena imposta na sentença. É a conclusão. Na sequência, o doutor Sebastião de Arruda Almeida relata o processo 964-623-2008, é o 4.03 da pauta, recurso eleitoral, vereador, desaprovação, rejeição de contas, Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, 7ª Zona Eleitoral, recorrente, Leomário Taborda, recorrido, Ministério Público Eleitoral, parecer pelo não conhecimento do recurso ou no mérito pelo seu desprovimento. Com a palavra do doutor relator. Senhor presidente, eu acredito que já tenha disponibilizado aí o voto. E essa preliminar de não conhecimento pela intempestividade do recurso, eu estou acolhendo, que se Vossas Excelências observarem no meu voto, eu destaco que o recorrente foi intimado em 5/5/2011 e só manejou o recurso em 11/5, ferindo o prazo do artigo 258 do Código Eleitoral. Em suma, eu estou acolhendo a preliminar e não conhecendo do recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Parecer é no mesmo sentido, né? Isso. Existe algum voto dissidente? Consulta da Corte. Conclusão do julgamento. É o seguinte, o Tribunal, unanimidade de votos, acolher a preliminar de não conhecimento do recurso nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer. Doutor Sebastião continua relatando. Agora o processo 927-996-2008, recurso eleitoral, desaprovação, rejeição das contas, candidato a vereador. Recorrente Maria Cristina Rosseto Lopes. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento da causa ante a ausência de recurso ou pelo não conhecimento do recurso, se como tal for considerada a peça de folha 73, ante a falta de capacidade postulatória, no mérito pelo desprovimento do recurso. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, nesse caso, essa preliminar levantada pela ilustrada Procuradoria decorre do fato de que a recorrente, tendo sido intimada da reprovação, da desaprovação das contas, ela fez uma petição ela mesma.
ocorre que o juízo eleitoral concedeu prazo para ela regularizar a capacidade postulatória, ela constituiu um advogado, esse advogado atravessou uma petição dizendo que ratificava aqueles argumentos trazidos por ela, razão pela qual, respeitando o entendimento ministerial, mas eu estou rejeitando essa preliminar, entendendo que sim, ela foi regularizada a capacidade postulatória. Então eu estou conhecendo do recurso, rejeitando essa preliminar. É como eu estou votando, senhor presidente. Eu consulto a corte se há algum voto divergente. Então a palavra continua com Vossa Excelência. Com relação ao mérito, aí sim, senhor presidente, ela foi candidata e desistiu do pleito eleitoral, somente que ela apresentou contas zeradas e disse que, como ela renunciou, não haveria por que apresentar contas. Somente que dentro dessa prestação de contas existe justamente o serviço do administrador da campanha, que no mínimo deveria ser a doação estimável em dinheiro e com recibo. Então, em face disso, é que eu não vejo como ultrapassar essa irregularidade pela total falta de recibo e ao menos essa declaração de que seria uma doação estimável em dinheiro. Razão pela qual aí sim eu estou no mérito, em consonância com o parecer, negando provimento ao recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Jones Gataz. De acordo, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Eu estou de acordo, senhor presidente, porque existe essa figura da doação de serviços. Mas quando a pessoa não é nem candidato e presta contas negativas, eu não entendo como reprovar. Mas, de qualquer forma, havendo essa doação e não constando recibo nenhum, eu acompanho o relator. Desembargador José Ferreira Leite. Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Jefferson Schneider. Com o relator. A conclusão do julgamento é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e em sonância do parecer e no mérito também por unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, agora em consonância com o parecer ministerial. É o resultado. O Sebastião de Arruda Almeida continua relatando agora o processo 540-119-2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PRTB, eleições de 2010, requerente Arlindo de Oliveira Guimarães, candidato. Parecer para declarar não prestadas as contas do candidato. Com a palavra do outro relator. Matéria simplificada, senhor presidente. Realmente, o cidadão, mesmo intimado para a prestação de contas, não apresentou, razão pela qual, em consonância com o parecer, eu estou julgando não prestadas as contas desse candidato. É como eu estou votando, senhor presidente. A corte, se há algum voto dissidente. Se não, a conclusão do julgamento é a seguinte: a unanimidade de voto, julgar as contas não prestadas nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. Concorreu, Sebastião? Ele concorreu. Doutor Sebastião de Arruda continua relatando agora o processo 406 da pauta, número 540-457-2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, PRP, eleições de 2010, requerente Ismailce Cano Brito, candidato. Parecer pela desaprovação das contas, com a palavra do outro relator. Senhor presidente, nesse caso, o candidato Ismailce, ele fez a juntada de alguns extratos, julho, agosto e outubro, mas não fez a juntada de todos os extratos para demonstrar que realmente as contas estavam zeradas, razão pela qual eu também aqui não vejo como
dizer que é uma irregularidade sanável. Então, eu estou em consonância com o parecer ministerial, desaprovando as contas de Ismael Sicano Brito. É como eu estou votando, senhor. Dr. Jones Gatache. De acordo com o relator, senhor presidente. Dr. Samuel. De acordo com o relator. Desembargador José Ferreira. Senhor presidente, a irregularidade, embora fosse sanável, mas não foi sanada. Isso. Né? Então eu voto com o relator. Dr. Jefferson Com o Schneider. relator. A conclusão do julgamento é a seguinte. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O Jefferson Schneider relata agora o processo 17.851/2011, habeas corpus, pedido de liminar, suspensão do trâmite do processo número 563.117, classe AP da nona zona eleitoral, Barra do Garças, petrante Paulo José Martins Grama, advogado, paciente Miriam Sanches Lacerda Golembioski e Leandro Golembioski, impetrado, juiz eleitoral da nona zona eleitoral, Mato Grosso, parecer pela denegação da ordem vindicada. Está com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. O meu voto está disponível na tela dos senhores ou não? Tá? Não? Está com algum problema no sistema, porque eu acho que o doutor César, que continua como relator, ele não conseguiram inserir o voto, mas na minha tela aqui ele está aparecendo. Bom, então vou fazer o relatório de forma mais detalhada. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Paulo José Martins Grama, advogado, em favor de Miriam Sanches Lacerda Golembioski Aqui tem. e de Leandro Golembioski, ambos residentes e domiciliados no município de Barra do Garças, apontando como autoridade coatora o juiz da nona zona eleitoral de Barra do Garças. Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público em 22 de fevereiro de 2011 como incursos nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral. A exordial acusatória foi recebida por despacho datado. Senhor presidente, eu aguardo o retorno do colega. Parece o serviço Então vamos lá. Está sendo possível ouvir lá na sala. O impetrante alega que a denúncia baseia-se em inquérito surgido de notícia criminis, formulada por adversário político da paciente, então candidata a vereadora nas eleições municipais de 2008, qual seja o senhor João Matias Neto, presidente do Diretório Municipal do PPS, que somente após 2 meses do pleito é que os supostos e alegados fatos caracterizadores do delito de corrupção eleitoral chegaram ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Continua o impetrante sustentando que o real interesse do senhor João Matias Neto é favorecer o então candidato Ailton Alves Teixeira, vulgo Birosca, que obteve a primeira suplência da coligação Sou Mais Barra 2, logo atrás da vereadora eleita e ora paciente Miriam Sanches Lacerda Golembioski. Afirma o impetrante que a acusação é artificial, visto que os depoimentos colhidos no inquérito são frágeis e não confirmam a fantasiosa compra de votos, que consubstanciam alegações forjadas e ilações esdrúxulas. Diz o impetrante, por isso que a denúncia é inepta, até porque os depoentes vacilam sobre os fatos terem ocorrido aproximadamente 15 dias, ou 7 dias, ou mesmo 2 dias antes das eleições. Além disso, a denúncia não narra de forma segura a participação efetiva dos pacientes nas supostas promessas ou doações de dádivas e dinheiro em troca de votos, o que descaracteriza a existência de elementos mínimos necessários para o exercício do direito de defesa.
Afirma o impetrante ainda que falta justa causa para a instauração de ação penal, já que não há indícios razoáveis de autoria e materialidade da corrupção eleitoral aventada. Roga o impetrante, por todo o exposto, diante do constrangimento ilegal que assola os pacientes, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal instaurada na instância primeira. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente juiz Dr. César Augusto Biarzi. A autoridade coatora prestou informações e a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pela denegação da ordem. Ao relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Está mantido o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. É um habeas corpus impetrado contra recebimento de denúncia. Inicialmente, deixe-se bastante claro que nos limites delineados pelo objeto do habeas corpus impetrado, a questão posta a julgamento cinge-se à rigidez da denúncia ofertada contra os pacientes por delito de corrupção eleitoral perante o juízo da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças. Não se está aqui a analisar se houve ou não o cometimento do alegado crime. Por óbvio, tal decisão será prolatada pelo magistrado ACO na competente sentença de mérito. Cumpre este plenário, então, somente, no presente momento, averiguar se a exordial acusatória preenche os pressupostos legais exigidos para a instauração da persecução criminal, ou seja, se ela é apta ao objetivo que se propõe e se contém justa causa à ação penal. No tocante à alegação de inépcia da denúncia ofertada, vale-me de ensinamentos de Guilherme de Souza Nútia, e cito aqui um trecho de doutrina, e prossigo com relação aos fatos. Compulsando-se a inicial acusatória, não se observa qualquer vício que macule sua inteligibilidade. Trata-se de peça clara e objetiva que descreve as condutas atribuídas aos denunciados Miriam e Leandro, consistentes, no caso da denunciada Miriam, compra de votos de 10 funcionários da loja Meio Preço, por intermédio do senhor Valquênio Alves Ferreira, 15 dias antes das eleições. Também compra de votos de diversos moradores do conjunto habitacional Vilmar Pérez, pelo preço de R$50, uma semana antes do pleito. E ainda compra de votos na aldeia Salvador, no dia das eleições, por intermédio do indígena Faustino Tezereu. Quanto ao denunciado Leandro, narra a denúncia que 2 dias antes das eleições, no bairro São Benedito, usando seu veículo, uma caminhonete preta, convidava moradores para dar uma volta com ele pelo bairro e depois os deixava em local próximo com o pagamento de dinheiro em troca de seus votos. Nota-se, pois, que são contundentes as descrições das condutas delitivas atribuídas aos denunciados, permitindo-lhes plena ciência dos fatos dos quais devem se defender. A denúncia, assim, delimita com clareza o tipo penal em tese praticado, bem como os fatos concretos que permitem tal ilação. Por isso, o impetrante não logra êxito na sua tentativa de apontar incompreensões, defeitos ou lacunas na peça inicial. A denúncia oferecida perante a 9ª Zona Eleitoral não é inepta. Passo agora à análise do mínimo lastro probatório acerca de materialidade e a autoria. Cito também Fernando da Costa Tourinho Filho para pontuar o que seria esse mínimo probatório a título de justa causa. Firmada a noção inicial do que seja justa causa, é de se ver que o trancamento da ação penal após o recebimento da denúncia é a hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado. A possibilidade de concessão de ordem habeas corpus para trancar a ação só pode ocorrer unicamente quando a falta da justa causa é cristalina, gritante e patente. O prosseguimento da ação penal é a regra, o trancamento a exceção. Cito um precedente do Supremo
vários precedentes do Supremo nesse sentido. Mais adiante, pois bem, voltando à análise sobre o caso concreto, em comento, é inconteste a presença da justa causa da ação penal, em razão dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, se não vejamos. Vitório Tezereu, folha 59, disse que no dia das eleições de 2008, testemunhou que o índio Faustino, cacique da aldeia Salvador, mostrou um maço de notas de R$50 e disse que o dinheiro seria levado para a aldeia e lá distribuído, que Faustino trabalhou para Miriam Lacerda durante a campanha eleitoral pedindo votos na aldeia. Vilma Aparecida Vieira de Araújo, folha 61, disse que aproximadamente uma semana antes do pleito, a candidata a vereadora Miriam Lacerda enviou algumas pessoas até o conjunto Vilmar Pérez para que os mesmos entregassem fichas a serem preenchidas por diversos moradores locais, sendo que naquelas fichas deveriam constar CPF, RG e título de eleitor, que pela proposta apresentada, após preenchida e devolvida a ficha, cada morador tinha a promessa de receber R$50 em 1 ou 2 dias antes da votação, que pelo que sabe a maioria dos moradores do bairro entregou a tal ficha preenchida e recebeu o dinheiro como prometido. Valquênio Alves Ferreira, folha 63, disse que por volta de 15 dias antes das eleições, foi procurado por telefone por Miriam Lacerda, e esta sugeriu que o declarante conseguisse com que ao menos 10 funcionários da loja aceitassem a proposta, tal seja de receber R$50 para darem voto à candidata, que para receber os R$50 todos deveriam tirar fotocópias do RG, CPF e título de eleitor. O declarante disse não aceitar a proposta de Miriam, sendo que esta finalizou a conversa sugerindo que o declarante pensasse na proposta. Deusdete Gomes da Silva disse que um ou 2 dias antes das eleições ligou para a Polícia Federal para avisar que o marido da candidata a vereadora Miriam estaria distribuindo dinheiro no bairro São Benedito. Contudo, nenhum flagrante foi lavrado. Que o marido da vereadora, que o depoente bem conhece, para descaracterizar qualquer tipo de flagrante, simplesmente convidava algumas pessoas para entrarem no carro em que estava dirigindo uma caminhonete preta. Então, após uma pequena volta no bairro, deixava o passageiro em local próximo. Que o depoente conhece ao menos um indivíduo que confessou ter recebido dinheiro por parte de Miriam Lacerda. Não se nega, portanto, que existem pelo menos indícios da prática pelos denunciados de crime eleitoral no município de Barra do Garça nas eleições de 2008. A cognição judicial exauriente, isto é, o aprofundamento da instrução probatória, para se saber em definitivo se houve ou não corrupção eleitoral em ambiente de contraditório e ampla defesa, só se dará com o andamento da ação penal instaurada. Com todas essas considerações, estou convicto de que a denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, com a atuação perante a 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, preenche os requisitos legais para sua admissibilidade em relação aos 2 denunciados, inexistindo razão fática ou jurídica para o trancamento da ação penal 5.631, dígito 17, razão pela qual denego a ordem. É como voto, senhor presidente. Não, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator. Doutor Jones Gataz Dias. De acordo, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Também acompanho o relator, excelência. Desembargador José Ferreira Leite. Voto com emenda do relator, senhor presidente. Conclusão é o seguinte: o tribunal, por unanimidade de votos, denegou a ordem no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Anuncio o julgamento do processo 409 da pauta 809.921/2008, embargo de declaração referente ao recurso eleitoral, prestação de contas de campanha referente ao processo número 98/2008
15ª Zona Eleitoral, São Félix do Araguaia, eleições 2008, embargante Aldecides Milhome de Cirqueira, embargado Ministério Público Eleitoral, parecer é pela rejeição dos embargos, a relatoria do excelentíssimo senhor doutor Samuel Franco Dalia Júnior, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Alcides Milhome de Cirqueira contra o vereador Acórdão, que negou provimento ao recurso contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha referente ao pleito de 2008. O acordo guerreado recebeu a seguinte ementa: prestação de conta de campanha, eleições, candidato a prefeito, decisão que desaprovou contas, prestações de conta conjunta, recibo eleitoral reutilizado, quantitativo excessivo de pessoas contratadas, indícios de abuso de poder econômico, irregularidades insanáveis. Constitui-se recurso desprovido. Constitui-se irregularidade insanável a apresentação de contas com movimentação única entre comitê financeiro e candidatos, capaz de gerar desaprovação de contas. Sustento o embargante que o acordo incorreu em omissão, segundo afirma, porque, segundo afirma, desconsiderou em sua análise as contas corrigidas e apresentadas depois da aprovação da sentença pela instância singela. Alega que não há impedimento de que a prestação de contas de campanha seja ajustada às orientações externadas na sentença, permitido que sejam aprovadas dentro dos juízos de retratação, ou mesmo por ocasião de sua avaliação em segundo grau. Diz ainda que as irregularidades apontadas na sentença, além de sanáveis, não configuram o desvio de recursos e nem tampouco o uso de valores arrecadados em objetivos desvirtuados pela campanha eleitoral. Por fim, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, dando-lhes efeitos infringentes, com o intuito de modificar o acordo recorrido, aprovando as contas ainda com ressalvas, bem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso até ulterior de decisão plenária. Em estado a se manifestar, a douta Procuradoria manifesta-se no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a reanalisar questões de méritos apreciadas, razão pela qual opina pela sua rejeição é o relatório. Poxa, douta Procuradoria. Meu parecer, senhor presidente. Há mantido o parecer. Eu já vou adiantando meu voto, eu estou em consonância com o Ministério Público, também rejeitando, improvendo os embargos, uma vez que a pretensão desse prefeito de São Félix do Araguaia é única e exclusivamente rever matérias de fato que já foram exaustivamente debatidas nesse tribunal. Não há omissão, não há contradição, meu voto está disponibilizado. Inclusive, o ilustre prefeito é essa pessoa que está o dia inteiro na mídia aí, até fugiu da cidade, foi preso em Goiânia, com um carro da prefeitura, continua lá, ameaças de morte. Mas, na realidade, o juiz, então, desaprovou as contas dele. Não há de se falar em omissão de forma nenhuma, porque todos os argumentos contidos no recurso foram apreciados no voto vencedor, mantendo-se a decisão que desaprovou as suas contas referentes ao exercício de 2008. O efeito é incontroverso o entendimento doutrinário do que não cabe embargos declaratórios para rever decisão anterior com reexame nos termos do artigo 535 e 275, conjugado com 275 do Código Eleitoral. Nesses casos, o acordo examinou detidamente todo o conjunto probatório, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Portanto, eu entendo que devem ser rechaçados, e com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo pela tempestividade, mas estou negando o provimento aos embargos. É como voto. Vereador José Ferreira Leite. Com relator, presidente. Dr. Jefferson Schneider. Com o relator. Dr. Sebastião de Arruda. Dr. João Gataz. De acordo. A conclusão do julgamento é a seguinte: o tribunal, por unanimidade de voto, negou o provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu anuncio a retirada de pauta do processo 152/2009, em matéria administrativa, pedido de prorrogação de requisição da servidora Maria Zélia Gomes de Souza para continuar prestando serviço para a 37ª Zona Eleitoral, Cuiabá, pedido de reconsideração,
a pedido do relator, e existe um outro procedimento administrativo, nos fatos, que é o processo 8355/2010, que é pedido de requisição da servidora Marta de Limas Alves para prestar serviço para a 55ª Zona Eleitoral, requerente do juiz eleitoral da 55ª Zona, e que, na verdade, foi autorizada a requisição e a servidora ela não se apresentou no cartório eleitoral. Por isso, nós estamos, em razão dela não ter se apresentado, evidentemente, manifestada a diretoria geral, foi no sentido de que tornar sem efeito, não é, a resolução administrativa que deferiu a sua requisição, a senhora Marta de Lima Alves, para poder, então, requisitar uma outra pessoa para ir prestar serviço junto à 50ª Zona Eleitoral. Por isso, nós estamos, evidentemente, votando para tornar sem efeito essa resolução. Se houver alguma manifestação contrária, nós lemos o voto. Então, o voto é nesse sentido. Não havendo mais quem queira, havendo mais processo a ser julgado, só esclareço aos ilustres pares aí, do outro representante do Ministério Público, está agendada, né, a vinda do ministro Henrique Ricardo Lewandowski, o procurador da República, né, para fazer uma palestra no dia 29, né, sexta-feira, e que deve chegar, a partir das 11 horas, deve estar chegando aqui à nossa capital o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos fazer, gostaríamos que todos comparecessem aí para a recepção, se possível, né, ao ministro. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, eu, em virtude do comparecimento do ministro, eu já havia avisado Vossa Excelência. Eu estou com um problema meio sério de coluna e eu estou agendado uma consulta no dia 29 em São Paulo. Então, eu infelizmente não vou estar presente no dia 29. Eu só volto para cá domingo. Então, já estou comunicando antes que não há possibilidade da minha presença. Perfeitamente justificado. Senhor presidente, eu ia pedir que fosse encaminhada a programação, porque, salvo engano, eu não recebi ainda. Nosso diretor está dizendo que vai ser encaminhado amanhã. Ah, então tá bom. Tá? Vai encaminhar para todo mundo. Feito? Senhor presidente, eu também quero justificar que na sexta-feira eu não vou estar em Cuiabá, já em virtude de compromisso particular assumido há bastante tempo, de forma que não estarei lá. Pronto, Embador, não tem problema. Então, apenas justificar ao presidente. Muito bem, justificado. Encerrada a sessão. Muito obrigado.